A paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Glória a Deus e aleluia. Mais uma vez aqui trazendo uma palavra para o nosso coração. E a palavra de hoje ela se encontra em Gênesis capítulo 37, versículo 1, que fala sobre os sonhos de José. E a palavra ela começa nos dizendo: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, sendo ainda jovem. Andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Porém, José trazia más notícia deles a seu pai. E Israel amava a José mais do que a todos os seus irmãos, porque era filho da sua velhice, e fez uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-o e não podia falar com ele pacificamente. Teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborrecia ainda mais. E disse: Ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, então vi que o meu molho se levantava e também ficava em pé, sendo que os vossos molhos o rodeavam e se inclinava diante de meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós, tu deveras dominarás sobre nós, porque isso ainda mais o odiava por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho, e contou a seus irmãos, dizendo: Eis que tive ainda outro sonho, e vi o sol e a lua e 11 estrelas se inclinava diante de mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que tiveste? Porventura viremos, eu e tua mãe e teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José: Não apacenta os teus irmãos junto de Siquém? Vem, e enviar-te-ei a eles. E ele respondeu: Eis-me aqui. E ele disse: Vai, e vê como estão teus irmãos e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim enviou ao vale de Hebrom e foi a Siquém. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor está nos falando de um jovem José, de apenas 17 anos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que tinha ali já, glória a Deus, aleluia, através de sonhos, o Senhor já tinha falado com ele e tinha mostrado que em algum dia de sua vida ele ia estar dominando sobre os seus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. E os seus irmãos, glória a Jesus, se aborrecia com ele. Por quê, amados irmãos? Porque ele andava corretamente. Aleluia. Porque ele tinha uma vida reta, ele não andava com mentira, mas ele andava corretamente no caminho do Senhor. E isso, na nossa vida, aborrece aos nossos irmãos. Aleluia. Isso na nossa vida aborrece a muita gente. Nós vamos ver aqui que a palavra de Deus ela vai nos dizer que José, ele apacentava as ovelhas com seus irmãos, sendo ainda jovem. Ele estava ali com os filhos de Bila, com os filhos de Zilpa, e ele trazia más notícias daqueles irmãos, ou seja, aqueles irmãos faziam coisas que não eram agradáveis ao pai deles, Israel, Jacó, não era agradável ao pai deles e não era agradável a Deus. Então nós podemos ver a igreja do Senhor Jesus, que José ele tinha um bom comportamento, ele tinha uma boa reputação, ele trazia para o seu pai a verdade, ele não andava com mentira, mas ele falava a verdade, ele chegava ali e ele dizia para seu pai: Pai, meus irmãos fez isso e isso, as ovelhas estão assim e assim, e isso aborrecia a seus irmãos. E o seu pai, a palavra de Deus está dizendo, louvado seja o nome do Senhor, que Israel amava a José mais do que a todos os seus irmãos, porque ele era o filho da sua velhice, ele era o filho
da velhice dele, quando ele nasceu, né, os outros já tinham os outros, então ele amava mais a ele. Não que, glória a Deus, nós devemos amar mais aos nossos filhos do que os outros, mas tem os filhos obedientes, o pai, aleluia. Os filhos obedientes, o pai o ama e tem cuidado de cada um deles. Os filhos desobedientes, o pai também cuida, porque nós podemos ver nesta palavra que Israel tinha cuidado daqueles filhos. Israel, ele se preocupava com aqueles filhos, por isso ele mandava José ver como eles estavam. Nenhum dos outros que estavam ali, Igreja do Senhor Jesus, era de confiança, louvado seja o nome do Senhor, de trazer notícia, dele mandar outro, vai lá saber como os teus irmãos estão, porque quando ele chegasse, eles diziam, meus irmãos estão bem, eles estão fazendo as coisas tudo certinho, tudo reto, mas José era de confiança, aleluia, e o que eu quero te falar através desta palavra, o que o Espírito Santo de Deus quer falar ao nosso coração, seja de confiança, seja uma pessoa que o Pai pode confiar em você, aleluia, irmã, de que Pai você está falando? Pai nosso, aleluia, o nosso Pai que está nos céus. Seja uma pessoa de confiança, seja uma pessoa que Deus possa confiar na tua mão algo dele. Seja de confiança que o Pai pode confiar nas tuas mãos as ovelhas dele. Seja de confiança que o Pai possa mandar você ir e vir para trazer boas notícias para o povo, para a igreja, para a tua família, para a nação. Seja de confiança. E era isso que José tinha. Deus olhava para José e Deus via que José era um filho obediente, e o filho obediente, o pai tem bênção para entregar nas mãos dele. Nós podemos ver aqui, Igreja do Senhor Jesus, que o pai Israel, ele fez uma túnica colorida para José, e uma túnica colorida, meus amados irmãos, naquele tempo, ela era muito trabalhosa para se fazer, se demorava para fazer, e também tinha um grande valor. Uma túnica colorida tinha um grande valor, mas não era só um valor financeiro, um valor material, mas tinha um outro valor. Quando se olhava e se via alguém vindo com uma túnica colorida, louvado seja o nome do Senhor Jesus, uma túnica de várias cores, engrandecido seja o nome do Senhor, aí se olhava e se lhe dizia, lá vem o herdeiro do patriarca, louvado seja o nome do Senhor. E isso causou mais inveja aos seus irmãos, isso causou, louvado seja o nome do Senhor, mais raiva, mais ira, mais desejo de vingança, mais desejo de morte nos seus irmãos, porque eles olhavam para ele e via que ele era digno de ser herdeiro do patriarca. Ele tinha uma túnica de várias cores que eles não tinham, porque aquele que obedece, ele recebe do Pai. Aquele que tem uma vida reta, uma vida digna, uma vida agradável, ele recebe do Pai. E porque José, não só porque Israel amasse a José, mas a José porque era filho da sua velhice, mas deixa eu te perguntar e você responde para você mesmo. Você acha que mesmo José sendo filho da velhice de Israel, e ele tivesse uma vida toda torta, toda desmantelada, e ele andasse mentindo acerca dos seus irmãos, eu te pergunto, você acha que o pai tinha dado para ele uma túnica de várias cores? Responda para você mesmo, porque a minha opinião é que eu acho que ele não teria dado, mas por ele ser o filho obediente, o filho que ele confiava, o único filho que tinha no meio de todos aqueles filhos, que ele poderia dizer, vai olhar como está teus irmãos, e saber ali que ele ia voltar com uma resposta verdadeira, esse filho recebeu a túnica de várias cores. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E glória a Deus, aleluia, José foi ver como estavam aqueles irmãos. E a palavra de Deus, ela vai nos dizendo que quando José ia se aproximando deles, eles logo disseram, eita, olha quem vem ali. Lá vem ali o sonhador.
Chegou ali o sonhador. E a palavra de Deus diz que eles chegando perto deles, eles ali conspiraram, eles planejaram. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Todo um plano, toda uma situação. Vamos matá-lo. A gente vai matar ele. Hoje se acaba esse negócio de filho amado. Hoje se acaba esse negócio de estar chegando má notícia para o nosso pai. Hoje nós vamos matá-lo. Mas aí o irmão dele, chamado Rubem, disse: o que é isso? Não lhe tirem a vida, não derrame sangue, não lances mão nele, isto para livrá-lo das mãos dele, para torná-lo a seu pai. Aquele irmão, ele se levantou ali no meio dos outros e ele foi contra. Ele disse: não mate o nosso irmão, não derrame o sangue dele, mas vamos poupar ele para que ele possa voltar para nosso pai, porque ele sabia que aquele pai amava aquele filho, que sem aquele filho o pai ia sofrer. Mas mesmo assim eles, os outros irmãos, o colocaram, glória a Deus, aleluia, dentro de uma cova, e essa cova estava vazia, oh glória, lá dentro não tinha água, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando ia passando ali, os ismaelitas, eles venderam José para ser escravo, e aqueles ismaelitas chegaram a vender também José para o Egito, para Potifar. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto José foi vendido para os ismaelitas, aqueles irmãos pegaram aquela túnica que aquele pai fez com tanto amor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aquela túnica que aquele pai, aleluia, fez com tanto carinho, dia após dia, ali tecendo aquela túnica, aleluia, para entregar para o seu filho obediente, para entregar para o seu filho querido. Eles mataram um cabrito, melaram de sangue e foram levar para o pai. Chegaram lá e entregaram para o pai. O pai disse: eu conheço essa túnica, é do meu filho. Certamente uma fera o devorou. E aquele pai ficou enlutado. Aquele pai sentia muita dor. Aqueles tentaram consolar aquele pai, mas aquele pai não quis consolo. Aleluia. Mas a palavra de Deus lá no início vai nos dizer que ele guardava aqueles sonhos que José tinha no coração. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus vai nos dizer que ali na casa de Potifar, glória a Deus e aleluia, José, ele foi ser, aleluia, mordomo daquela casa. Louvado seja o nome do Senhor. E que também dentro daquela casa, aquele homem foi tentado por aquela mulher. Ei, sabe o que aconteceu ali? José resistiu à tentação. Sabe por quê? Porque enquanto os irmãos de José conspiravam contra a vida dele, ele estava sendo fiel a Deus. Enquanto eles colocavam ele dentro daquela cova, ele estava sendo fiel a Deus. Enquanto ele era vendido para aqueles ismaelitas, ele estava sendo fiel a Deus. Enquanto aqueles ismaelitas vendiam ele para o Egito, para Potifar, ele estava sendo fiel a Deus. Enquanto ele estava dentro daquela casa, e Potifar colocou tudo nas mãos dele, deixou tudo nas mãos dele. A palavra de Deus vai nos dizer, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus, que, aleluia, José 39:4 diz assim: José achou graça em seus olhos e o servia, e então ele o pôs por mordomo de sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Escute, isso é forte. E aconteceu que desde que pusera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. Oh, glória! E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que ele tinha na casa e no campo, e deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do
do pão que comia. E José era formoso, de porte e de aparência. E ali, glória a Deus, a mulher de Potifar começou a olhar para José e desejá-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a palavra de Deus está nos dizendo que por causa de José, Deus abençoou aquele egípcio e tudo quanto era dele, por amor a José, por amor ao filho obediente. Deus abençoa até as pessoas que estão perto dele. Guarde isso no seu coração. Por amor a José, Deus abençoou o egípcio. Por amor a você, filho obediente, Deus abençoa aonde você está. Por amor a você, Deus abençoa a tua casa, a tua família, filho obediente. Deus abençoa tudo o que vier sobre a tua mão. Deus abençoa. Louvado seja o nome do Senhor. E ali José foi tentado por aquela mulher, mas ele não caiu na tentação. Escute, ser tentado não é cair em pecado. Pecado é você não resistir à tentação e cair na tentação e botar a culpa em quem te tentou. A nossa obrigação como servo de Deus é permanecer fiel, fugindo da tentação. José saiu dali, ela se agarrou nas vestes de José, as vestes de José ficou nas mãos dela, mas ele não pecou, ele não se sujou, ele não caiu na tentação, ele honrou a confiança que o seu Senhor, que Potifar deu a ele. Honre a confiança que Deus tem em você. Honre aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Honre aquilo que Deus confiou nas tuas mãos. Resista às tentações. Louvado seja o nome do Senhor. E por causa de resistir às tentações daquela mulher, aquele servo de Deus foi parar na prisão, lá dentro do cárcere. Na prisão, sim, louvado seja o nome do Senhor. Deus permitiu ele entrar dentro daquela prisão, porque ali naquela prisão estava precisando de alguém para organizar. Aleluia! E a palavra de Deus vai nos dizer que dentro daquela prisão, louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. O Senhor, porém, estava no 39:21. O Senhor, porém, estava com José. O Senhor, porém, estava com José. Por quê? Porque José era um servo obediente. Guarde isso no seu coração. E estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro. E o carcereiro Mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, de modo que ele ordenava tudo o que se fazia ali. Aleluia! Oh, glória a Jesus! O Senhor te abençoe onde você estiver. Não importa aonde você tenha que ir, aonde você tenha que entrar, a luta que você passe, mas a palavra de Deus está dizendo que lá no cárcere o Senhor, aleluia, o Senhor estava com José. Glória a Deus, aleluia, e estendeu sobre ele a sua benignidade. Louvado seja o nome do Senhor, porque ele era fiel a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E mais uma vez, ali dentro daquela prisão, José se destacou. Ali dentro daquela prisão, Deus abençoou. O negócio mudou quando José botou os pés ali dentro, até dentro da prisão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Até dentro da prisão, Deus entrou com José. Não importa onde tu chegou, crente, não importa onde tu estás, servo de Deus, o Senhor, ele está contigo, ele não te deixa, ele não te abandona. Louvado seja o nome do Senhor, mas ele está contigo. Ele disse: eu estarei contigo por onde quer que tu andares. Louvado seja o nome do Senhor. Então aquieta teu coração, esfria tua cabeça e deixa que, aleluia, a benignidade do Senhor estenda-se aí neste lugar onde tu estás, porque se tu é obediente e tu colocou o teu pé aí, é porque Deus permitiu. Se ele permitiu, ele vai te abençoar aí mesmo onde tu estás. Oh, glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus vai nos dizer
que lá no palácio, louvado seja o nome do Senhor, foi levado ali, glória a Deus, aleluia, aleluia, santo é o nome do Senhor, o copeiro e o padeiro, e eles tinham tido um sonho. José interpretou o sonho, conforme o que José interpretou aconteceu, e um morreu, o outro saiu dali de dentro, mas ele disse: não se esqueça de mim. A palavra de Deus vai nos dizer que depois de 2 anos, o rei, ele teve um sonho, ele teve um sonho e ninguém sabia interpretar. Foi quando ele se lembrou e disse: lá na prisão tem um jovem, que ele interpretou, e conforme o que ele interpretou, o nosso sonho aconteceu. O rei disse: vai buscar que eu estou precisando desse jovem. Ei, José se arrumou e foi, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando José chega ali dentro, José diz: ó rei, aleluia, haverá 7 anos de bonança, de grande fartura, de grande prosperidade, mas depois desses 7 anos, é 7 anos de fome e de escassez. Aí o rei diz: e agora? Tem que armazenar, louvado seja o nome do Senhor. José disse: durante esses 7 anos tem que armazenar, tem que guardar, para que no Egito, durante os 7 anos, tenha alimento para toda a região ser alimentada. E o rei disse: e agora? Quem é que pode fazer este negócio? Quem é o homem sábio? Quem é o homem inteligente? Aí Deus estava ali com José, e o rei disse: é José. E colocou ali José como governador do Egito. E José foi ali governar, de prisioneiro, aleluia, ele passou a ser governador, louvado seja o nome do Senhor. Tudo isso por causa da obediência. Tudo isso porque ele obedeceu a Deus em todo o tempo, em todos os seus feitos, em toda a sua maneira de viver. Ele não reclamou, ele não murmurou, ele não se perguntou o porquê. Ele somente viveu a situação e deixou nas mãos de Deus, porque Deus sabe trabalhar. Nós não sabemos, mas Deus sabe. Talvez você não esteja entendendo o que está acontecendo na tua vida, talvez você não esteja compreendendo, mas eu quero te dizer uma coisa diante dessa palavra. A luta que tu estás vivendo não é para tu entender, não. A luta que tu estás vivendo não é para tu compreender, não. A luta que tu estás vivendo é para tu viver essa luta. É para tu dar glória a Deus, é para tu glorificar a Deus, é para tu exaltar a Deus e deixar Deus trabalhar, porque Ele está no controle de tudo, Ele está no controle da situação, seja na cova, seja na casa de Potifar, seja na prisão, seja onde for, Ele está no controle de tudo. Se tu é obediente, descansa no Senhor e espera nele, porque a vitória está chegando. Para ser governador foi preciso ser posto dentro de uma cova. Para ser governador foi preciso ser vendido como escravo. Para ser governador foi preciso, aleluia, santo é o nome do Senhor, ser mordomo. Para ser governador foi preciso ser acusado. Para ser governador foi preciso estar dentro de uma prisão, governar ali dentro do cárcere, para aprender a governar todo o Egito. Louvado seja o nome do Senhor. E esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus de Israel, aleluia. Esse é o Deus que preparou toda essa situação para José. Tá doida, irmã? Onde Deus ia preparar? Está escrito na palavra. José, ele declara: quem preparou tudo isso aqui para minha vida foi Deus. Quem fez tudo isso aqui na minha vida foi Deus. José não guardou ira dos seus irmãos. José não guardou ódio dos seus irmãos. José não buscou se vingar dos seus irmãos. José foi vivendo o momento. Glória a Deus, foi vivendo um momento e toda aquela luta foi passando, ficando para trás, porque a gente diz assim, ó: ô irmão, como você está? Ó irmã, como estou passando por uma luta. Eu não vejo ninguém dizer: estou ficando na luta. Só se diz que estou passando. Então, se está passando, está deixando para trás. Você vai passar, você vai chegar aonde está a tua vitória. Louvado seja o nome do Senhor. José tinha um coração limpo. José tinha um coração puro, porque no fim de tudo ele teve um encontro com seus irmãos. Os seus irmãos procuraram ele, aleluia.
Procuraram ele ali para comprar o alimento e teve todo um trabalhar ali. Ele não dá para ler tudo, né? Senão o vídeo fica muito grande, mas teve toda uma situação. Mas por fim de tudo, José ficou cara a cara com eles e disse: eu sou o seu irmão José. Oh, glória! E a palavra de Deus vai nos dizer no 45:4, quando ele vai se revelar para os seus irmãos, dizer para os seus irmãos: eu sou José. Ele diz assim, ó: e disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. E então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Aleluia. Agora, pois, não vos entristeça, escuta essa, nem vos pese os vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós, porque já houve 2 anos de fome. Aleluia, 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega, pelo que Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra, para guardar-vos em vida por um grande livramento. José está dizendo aqui, ó: não, a culpa não é de vocês. Vocês não têm culpa de nada. Quem me trouxe para aqui foi Deus. Quem me permitiu chegar até aqui foi Deus. Para quê? Para guardar alimento para vocês. Para guardar alimento para nossa família não morrer de fome. Para vocês não morrer de fome. Para seus filhos não morrer de fome. Por isso Deus me trouxe até aqui. José disse para eles: não vos entristeça, nem pese os vossos olhos por haveres me vendido. Tudo foi um plano de Deus. Será que agora você compreende que a luta que você está passando, a dificuldade que você está enfrentando é um plano de Deus para abençoar a tua vida, ou ainda não? Porque se você ainda não entende, não compreende, vou ler o versículo 8 que diz: assim não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, como governador em toda a terra do Egito. Está bem claro aqui, que tudo que José passou foi Deus que permitiu. Tudo que José passou foi um processo que Deus trabalhou na vida dele, para que ele chegasse a ser governador do Egito, para que ele chegasse a voltar a ver os seus irmãos, ver o seu pai, dar para eles alimento, dar para eles amor, dá para eles cuidado. Louvado seja o nome do Senhor. Então não importa quem é a sua família, não importa como está a sua família, deixa Deus trabalhar na tua vida, deixa Deus trabalhar na vida deles e vive um momento glorificando a Deus, vive um momento sendo obediente a Deus, não questiona, não pergunta, só vive o momento, porque é Deus que te levou até aí, é Deus que permitiu você chegar até aí. Então você não tem a quem questionar, você não tem a que se perguntar por nada. Viva e espere e confie, porque a vitória ela vem em nome de Jesus. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, que esta palavra ela venha ficar aplicada em nossos corações, meu Deus, para que nós não venhamos pecar contra Ti através da murmuração, da reclamação, Pai, mas que nós venhamos entender e compreender que as situações na vida dos Teus filhos obedientes, quem permite é o Senhor, quem leva até essa situação é o Senhor, para enfim abençoar o Teu povo, Pai, que assim esta palavra fique guardada no nosso coração e que nós possamos viver sendo grato a Ti, em nome de Jesus. Amém.